Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Oliveira, Química, Ciências da Natureza. E hoje eu estou aqui para debater um assunto muito importante. Vamos falar de estereoisomeria, isomeria espacial. Vamos falar especificamente de isomeria geométrica. Tudo bem? Então, quando se fala de isomeria espacial, o que vem a ser isomeria espacial? Isômeros espaciais são aqueles isômeros que apresentam fórmulas estruturais espaciais diferentes, distintas. Quero dizer, em outras palavras, que os isômeros espaciais só podem ser diferenciados através de sua estrutura espacial. Muito bem. Entretanto, é importante frisar que nem toda substância orgânica ou inorgânica pode apresentar isomeria geométrica. A isomeria geométrica ocorre em algumas situações peculiares. Quais seriam estas situações? Vamos lá. Situação mais comum de isomerismo geométrico: a ligação dupla carbono-carbono. A ligação dupla carbono-carbono pode apresentar isomeria geométrica. Observe bem, eu disse pode. Para que haja isomerismo geométrico na dupla ligação carbono-carbono, é necessário que uma condição seja obedecida. Qual é a condição? Observe bem. Para este primeiro carbono, vamos nomear de R1 e R2 os grupos existentes nesse carbono. E para o segundo carbono, vamos nomear de R3 e R4 os grupos substituintes existentes neste carbono. Para que haja isomeria geométrica na dupla ligação carbono-carbono, é necessário que o grupamento R1 seja diferente de R2 e que o grupamento R3 seja diferente de R4. Muito bem, eu estou lhe dizendo que os ligantes, os grupamentos diretamente ligados ao carbono da ligação dupla, no caso R1 e R2, devem ser diferentes e que R3 e R4 também devam ser diferentes. Desta maneira, obedecida esta condição, esta estrutura apresenta isomerismo geométrico. Da mesma forma que compostos de cadeia cíclica. Vamos lá. Compostos de cadeia cíclica, como por exemplo uma cadeia de 5 carbonos, tá ok? Numa cadeia de 5 carbonos, onde os ligantes R1, R2, R3 e R4, por exemplo, eu estou representando uma cadeia de 5 carbonos, mas ela poderia ser de 3, de 4, de 6 carbonos. Vamos lá. Os grupos R1 e R2 no mesmo carbono e R3 e R4 no mesmo carbono, eles devem ser diferentes. Então, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Mais uma vez, uma condição de existência muito semelhante à ligação dupla carbono-carbono. Uma vez obedecida essa condição de que os grupos de um mesmo carbono, de ligantes de um mesmo carbono, tanto na ligação dupla quanto nos anéis, nas cadeias cíclicas, forem diferentes, nós temos a isomeria dita geométrica. Convém observar que outros grupamentos podem exibir isomerismo geométrico, como, por exemplo, uma ligação dupla carbono-nitrogênio também pode obedecer à condição de existência de isomerismo geométrico, se, por exemplo, R1 for diferente de R2, tá ok? Então, para R1 diferente de R2, aqui também existe isomerismo geométrico. Muito bem. Havendo isomerismo geométrico, uma vez existindo o isomerismo geométrico, esse isomerismo pode ser do tipo cis-trans, tá ok? Ou ele pode ser do tipo EZ. Vamos nos concentrar no isomerismo cis-trans. O isomerismo cis-trans, ele ocorre da seguinte maneira. Será chamado de isômero cis o isômero que apresenta os dois substituintes no mesmo plano, tá ok? No mesmo plano.
e será definido como isômero trans aquele que apresenta os substituintes em planos diferentes, planos opostos. Observe bem a seguinte situação. Temos aqui uma molécula que apresenta uma ligação dupla carbono-carbono e note que neste carbono, este grupamento é diferente deste. Observe que no outro carbono, este grupamento é diferente deste. Ora, esta molécula apresenta uma ligação dupla carbono-carbono e obedece à condição de existência de isomerismo. No caso, como os dois grupos vermelhos encontram-se no mesmo plano, para baixo ou para cima, para a esquerda ou para a direita, esse composto é um isômero do tipo cis. Ao passo que, observe que esta molécula, que também apresenta uma ligação dupla carbono-carbono, que também apresenta substituintes diferentes em cada um dos seus carbonos, apresenta os dois grupos em planos opostos, um para cima, outro para baixo, um para a esquerda, outro para a direita. Portanto, esse tipo de isômero é o isômero geométrico chamado trans. Eu tenho, portanto, o isômero do tipo cis e o isômero do tipo trans para esta substância. O cis e o trans são substâncias diferentes, apresentam, portanto, propriedades físicas distintas, diferentes. Observa a situação de uma cadeia cíclica. Temos aqui um ciclo de 5 carbonos. Observem que ele apresenta 2 substituintes que estão em planos opostos, um para cima e outro para baixo. No caso de planos opostos para esta molécula apresenta a configuração do tipo trans. Pois bem, obedecida a condição de existência de isomerismo, numa cadeia que apresenta carbono-carbono, ligação dupla, carbono-carbono em anéis fechados, né? Anéis em cadeias saturadas fechadas, e carbono dupla nitrogênio, obedecida a condição de existência, nós temos os isômeros geométricos do tipo cis e os isômeros geométricos do tipo trans, que apresentam propriedades físicas distintas. Muito importante ressaltar esse aspecto. E para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.